sejam muito bem-vindos. Vamos iniciar hoje o nosso curso de História Geral. Nossa aula número 1, nossa aula introdutória a este curso será a História e o seu tempo. Vamos para a nossa conversa inicial. Então, o curso básico de História Geral, ele destina-se a aqueles que estão cursando o ensino médio ou os que irão prestar concursos ou vestibulares, como por exemplo o Enem. Nessa primeira aula, iremos abordar os elementos que compõem a pesquisa histórica, assim como a sua periodização clássica. Conceito, ou seja, o que quer dizer a palavra história? Ela é de origem grega e significa uma procura por compreender o passado através da pesquisa. Ou seja, eu vou buscar me informar, buscar saber o que aconteceu realmente no passado. Isso é a disciplina História, o que ela trata, basicamente, é claro. Vamos para o nosso desenvolvimento, vamos falar da história e suas fontes. A escrita da história é conhecida como historiografia. Então a palavra historiografia quer dizer isso. História, pesquisa, grafia, escrita. Logo, escrita da história. Algo que tem que ficar bastante claro em nossa memória é o quê? Que as conclusões dos fatos do passado nunca são definitivos. Ou seja, algo que ocorreu no passado, que o historiador escreveu hoje no presente, que ele atesta que aquele fato ocorreu daquela forma, mesmo que seja uma verdade, ela ainda não põe um ponto final, ou seja, não é definitivo. Por quê? Porque a escrita da história não é capaz de contemplar, na sua totalidade, verdades absolutas, prontas e acabadas. Ou seja, não é possível pôr um ponto final na história, porque sempre há algo de novo que possa ser descoberto ou alterado. E qual é o objeto de estudo do historiador? O objeto que o historiador ele vai pesquisar é o quê? São as ações humanas através do tempo, desde lá da pré-história até hoje, na idade contemporânea. E o historiador ele vai através do quê? Da investigação histórica, procurar compreender certas ações humanas que ocorreram, como por exemplo, na vida econômica, na vida política, artística, nos pensamentos filosóficos, na evolução dos pensamentos, na evolução da economia, na política. Ele vai buscar compreender desde o início lá na pré-história, como era a vida humana na pré-história, na antiguidade, na Idade Média, na Idade Moderna, até chegar na contemporânea. E o pesquisador, ou historiador, ele vai usar de fontes históricas. Ou seja, ele não escreve a história da sua imaginação. Ele procura fatos históricos. E esses fatos são conhecidos como fontes históricas. Nós vamos ter, basicamente, uma fonte escrita e uma fonte não escrita. O que é uma fonte escrita? Basicamente, são as fontes que possuem letras, como, por exemplo, cartas, letras de músicas, jornais, documentos. Por exemplo, quando nós estudamos a história do Brasil, nós vemos que existe a certidão de batismo do Brasil, que é a carta que Pero Vaz de Caminha escreveu ao rei de Portugal. Esse é uma fonte escrita, ou seja, o historiador ele tomou isso e escreveu a história com base nesse documento, que é histórico. E uma fonte não escrita são as fontes que utilizam outras formas de linguagem que não são letras, como, por exemplo, pinturas, artefatos, esculturas, músicas, enfim, são todos os tipos de fontes que não possuem o quê? A escrita. Não possuem uma linguagem escrita. Os historiadores, eles se apoiam, como nós estamos falando, nas fontes para descrever os fatos do passado. Contudo, com o desenvolvimento das tecnologias,
Atualmente é possível observar uma nova fonte de pesquisa não escrita, ou seja, a história oral, uma vez que é possível gravar vídeos e áudios com entrevistas de forma a manter viva a história daquele momento em que está ocorrendo. Por exemplo, se tomarmos um vídeo de uma reportagem dos anos 80, 70, nós vamos ver alguém contando uma história que está acontecendo naquela época e que hoje é uma fonte histórica. Nós conseguimos reescrever a história através de vídeos e áudios que correram há 30, 40, 50 anos atrás. Isso é a história oral. Agora vamos dar um passo adiante. Vamos entender quais são os sentidos da palavra história. Por quê? Porque a palavra história, é polissêmica. E o que é polissêmica? Possui diversos significados. Eu trouxe aqui 3 significados da palavra história. A história como um conhecimento, a história como uma ficção e a história como uma vivência, ou seja, como uma história de vida. História como conhecimento, o que ela é? É a busca pela verdade dos fatos ocorridos no passado. É isso que é a história conhecimento. Ou seja, desde o mais remoto, lá da pré-história, até o momento atual, no qual o historiador ele procura obter uma compreensão do passado, de modo a desvendar a historicidade das vivências humanas através dos séculos, construindo assim um saber histórico. E a história como ficção? É uma invenção, ou seja, é uma história que não aconteceu de fato, porém poderá servir não somente para o entretenimento, mas também poderá servir como uma inspiração para a vida ou para retratar um determinado momento histórico. Temos aqui o exemplo do livro Os Sertões, de Euclides da Cunha, que ele descreve, através de uma história baseada na campanha de Canudos. E a história como vivência, como uma história de vida, ela explicita o que? A vida de uma determinada pessoa, uma pessoa que conta a sua história, uma biografia, ou uma comunidade, um grupo social, ou seja, alguém que vive o que está contando. Isso é história como vivida, como um processo de vida, vivida, E esses 3 significados que eu trouxe aqui, eles têm ou não têm relação? Sim, eles têm relação. Tanto a história ficção como a história vivida fazem parte da história como conhecimento, uma vez que uma ficção poderão ser retratados cenários construídos a partir do conhecimento histórico, assim como uma história vivida poderá se transformar em uma história conhecimento de uma determinada comunidade ou biografia. Por exemplo, quando a gente olha uma novela de época, uma novela, um filme que retrata o tempo da escravidão, por exemplo, ele narra com base na história conhecimento, ou seja, é o nosso entretenimento, mas nós começamos a ver as roupas, os trajes, as pessoas, como que eram tratadas, enfim. Agora vamos compreender a concepção de tempo, porque a história é tempo passado, e nós temos que compreender como que se dá a demarcação desse tempo. Na história, o tempo passado é trazido ao presente pelo historiador. Ele pega o tempo passado, reescreve esse tempo passado e traz para o seu presente. E como que nós podemos usar a história do passado? Para tentar tornar o futuro diferente, procurando evitar que os erros cometidos no passado tornem a ocorrer de novo. E como se dá a medição do tempo? Ela sempre foi feita assim? O ano sempre teve esse mesmo número de dias? Sempre foi de domingo a sábado? Sei lá, Não, a medição do tempo não é algo universal, mas parte de uma determinada cultura, ou seja, dizer que o dia começa quando nasce o sol e termina quando se põe é algo convencional para uma cultura. É lógico que trabalhar de dia é melhor que trabalhar à noite, isso é óbvio, por isso que foi determinado, mas não que isso seja algo definitivo, imposto, que esteja implícito no conhecimento humano, ou seja, foi algo cultural, foi a cultura que então colocou os calendários e o tempo, como a gente vai ver agora sobre o calendário.
O que é o calendário? É um sistema para poder contar o tempo. Do latim, calendarium, o mesmo que livro de contas. Tá? E qual é a base do calendário? Hoje nós temos um calendário bastante rígido, com os tempos, baseado no Sol, na Lua, nos astrônomos, enfim. Mas como se deu a base dos primeiros calendários? Foi com tudo isso que eu falei. Na natureza, na astronomia, nas crenças. E não houve apenas um único calendário, ou seja, não, todo mundo segue hoje o calendário que nós temos. Não. Por quê? Porque cada calendário tem uma história. E tem um calendário, o calendário cristão, que ele é usado mundialmente. Porém, existem sociedades que não utilizam o mesmo calendário. E a gente já vai ver. Calendário. Acredita-se que o primeiro calendário surgiu por volta do ano 2700 a.C., provavelmente desenvolvido pelos chineses, egípcios ou sumérios, a partir da observação dos astros. Enfim, então, ou seja, há 2700 anos antes de Cristo surgiu um primeiro calendário. Não se sabe ao certo quem foi que o criou, mas o que se sabe é o seguinte: foi observando o que? Os astros. O que são astros, professores? São, por exemplo, o Sol e a Lua. Calendário cristão, ele é o mais utilizado no mundo, é o que nós usamos hoje. Embora alguns povos, como os judeus, os muçulmanos, ainda possuem seu próprio calendário, ou seja, eles não seguem o calendário cristão. Por quê? Porque eles não acreditam em Jesus Cristo. Basicamente é isso. Como não era possível saber ao certo a data da criação do mundo, ou seja, desde o mundo foi criado até hoje, o monge chamado Dionísio, que tinha chamado O Pequeno, no ano 532, isso já depois de Cristo, é óbvio, propôs como marco inicial para um calendário cristão o nascimento de Jesus Cristo. Então, o marco inicial do calendário cristão é o nascimento de Jesus Cristo. Mas em que ano nasceu Jesus? Na época, o ano do nascimento de Jesus Cristo era tido como o ano 753 de Roma. Contudo, quando Dionísio propôs a ideia do calendário cristão começar com o nascimento de Jesus Cristo, foi tomado como marco o ano 1 e não o ano 0. Por quê? Porque até o momento o conceito de 0 ainda não era o que temos atualmente. Então, tomaram o ano 1 como o ano do nascimento de Jesus Cristo. E como funcionam então as datas a partir ou antes do nascimento de Jesus? As datas anteriores ao nascimento recebem a sigla AC, antes de Cristo, e as datas posteriores recebem o DC, que é depois de Cristo. Esse calendário, em 532, 1000 anos depois, ele ainda continuou sendo modificado, foi melhorado, até que no século XVI, esse calendário, ele passou então por uma reforma e ficou, até hoje, se mantém igual, depois da reforma chamada Reforma Gregoriana, onde o Papa Gregório XIII convocou uma série de astrônomos para então reformar o calendário cristão. E essa reforma se deu em 1582 depois de Cristo, chamada Reforma Gregoriana, e até então é a forma do calendário que nós temos atualmente. E como é que funcionam os agrupamentos de anos no calendário cristão? Nós agrupamos de décadas em décadas, ou seja, de 10 em 10 anos, ou em séculos, de 100 em 100 anos, ou milênios de 1000 em 1000 anos. E qual é a unidade de agrupamento de anos mais utilizada no estudo da história? É o século. Então, no século XVIII, no século XV, no século XIV, por quê? Se usa o século como base, do agrupamento de anos no estudo da história. E normalmente o século ele é citado em números romanos. E aí tem a tabela, poderá consultar aí como se dá, cada número referente a uma letra do número romano. E surge uma grande questão: como saber a qual século pertence determinado ano? Nós temos duas regras. A
primeira regra é somar o número 1, somar 1 na ordem das centenas. Por exemplo, o ano 1815, o número que está na ordem das centenas ali, no caso, é o número 8. Logo, se nós somarmos o 8 mais 1 dá 9, né? Lógico, ali é o século 18. 18, ou seja, melhor, ano 18 mais 1 igual a 19. Logo, o século 19. Então, 18 mais 1 é igual a 19. Então, você pega aqueles dois primeiros logaritmos do número 1815, que é o ano, soma com 1, que dá 19. Século 19. Segunda regra é a exceção da regra. Porque quando o ano terminar em 00, o século será o próprio número de centenas. Ou seja, ano 1000, século 10º. Ano 2000, século 20. 2001 já é o século 21, porque somamos 20 mais 1 dá 21. Periodização da história. Vamos então para a nossa parte final da nossa aula sobre uma pequena introdução sobre os períodos, a periodização clássica da história. Ela é questionada por muitos historiadores porque os que a elaboraram fizeram em cima de uma realidade de uma determinada nação. Nesse caso, a europeia e não do mundo como um todo. Nós temos aí, no caso, a pré-história, que ela vai da onde? Desde o surgimento do ser humano até o aparecimento da escrita, aproximadamente o ano 4.000 anos antes de Cristo. É muito tempo. E a antiguidade? Ela vai do aparecimento da escrita, né, lá 4.000 anos antes de Cristo, até a queda do Império Romano do Ocidente em 476 depois de Cristo. Idade Média. A Idade Média, ela vai da queda do Império Romano do Ocidente em 476 depois de Cristo, até a tomada de Constantinopla pelos turcos em 1453 depois de Cristo. E a Idade Moderna vai da tomada de Constantinopla pelos turcos, lá em 1453 depois de Cristo, até a Revolução Francesa em 1789. E a Idade Contemporânea, né, ela vai da Revolução Francesa até os dias atuais. Ou seja, é o tempo que estamos vivendo hoje, é a Idade Contemporânea. Mas de todas desses cinco períodos da história, ao observar a pré-história, surge uma dúvida. Será que ela pertence ou não pertence à história? A pré-história é sim parte integrante da história, embora carregue o prefixo pré, como uma ideia de que é um período anterior à história. A pré-história compreende todo o período, desde o surgimento do ser humano até a escrita, no qual homens e mulheres construíram seu modo de vida, embora como um povo ágrafo. O que é um povo ágrafo, professor? Ágrafo é quem não possui escrita. Vamos concluir então. Vamos para a parte do nosso conhecimento histórico, concluindo a nossa aula de hoje. E deixo aqui esta mensagem, né, esta frase do doutor e professor Gilberto Cotrim. A história estuda a vida através do tempo. Estuda o que homens e mulheres de todas as idades fizeram, pensaram ou sentiram como seres sociais. Nesse sentido, o conhecimento histórico alarga a compreensão das pessoas como seres que constroem o seu tempo. Espero que vocês tenham compreendido a nossa aula de hoje, a nossa primeira aula, nossa aula introdutória do curso de História Geral. Vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para acessar aí o blog Verum Doctrina, onde estará disponível esses slides que eu passei na aula para quem quiser baixá-los no formato PDF. E quem está assistindo pelo blog, está também aqui abaixo do vídeo o link ali, né, o botão para download. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Caso tenham qualquer dúvida, basta deixar aqui nos comentários que eu farei questão de responder. Deus abençoe a todos e até a próxima.